Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro pilar do Solid, que é o Single Responsibility Principle, que ele fala um pouquinho sobre a questão da responsabilidade única, que é a gente tratar trechos, agrupamentos de código, onde a gente sempre vai olhar para uma única responsabilidade dentro daquele trecho, né? Então aqui eu separei um repositório no GitHub para exemplificar tudo isso. Então aqui a gente tem dois packages. Um primeiro package é sem essa responsabilidade única, um exemplo sem responsabilidade única, que é essa classe student, onde a gente tem aqui, por exemplo, várias funcionalidades acontecendo numa mesma classe. Essa questão de responsabilidade, segregação da responsabilidade única, ela não é somente para uma classe, mas sim para um agrupamento de código. Pode ser um método, de repente o método está fazendo mais de uma única responsabilidade, então a gente já tem que pensar em segregar. Aqui a gente tem dois métodos que eles tratam de notificações, enviar e-mail, enviar SMS. Dois métodos aqui, onde ele trata sobre cálculos de provas de testes. E aqui a gente está falando sobre a questão de criar um aluno ou excluir um aluno, de repente, de um CRUD, né? Então, basicamente, essa classe ela tem várias responsabilidades. Então, dentro do princípio da responsabilidade única, ela acaba indo em direção contrária a esse princípio, né? Então, para isso, eu acabei criando um exemplo em um outro package aqui, segregando as responsabilidades mesmo. Então, nessa primeira classe, a gente tem um CRUD, uma classe para fazer toda essa parte de salvar, deletar, né? Esse estudante. Uma outra classe para enviar as notificações dos estudantes e uma outra classe para fazer a parte de cálculos, né? Cálculos de teste. Então vocês vejam que esse princípio dá responsabilidade específica para cada classe. Isso torna a classe muito mais eh, pronta para fazer ter aquele determinado comportamento. Então, tem um desenho aqui super interessante também que explica muito bem isso, que é a história das responsabilidades aqui que é dada a cada robozinho, né? Então aqui esse primeiro robozinho ele tem várias funcionalidades. Ah, você é um chefe de cozinha, você é um administrador de empresas, você tem várias funcionalidades. Então, ele acaba não sendo bom em tudo, né? Ele não acaba sendo específico o bastante para entregar um ótimo serviço em todos esses ramos. Então, a gente acaba quebrando as responsabilidades em personas diferentes. Então, você acaba, por exemplo, cada robozinho aqui, né, no exemplo dessa quebra, tem uma responsabilidade única. Um é um chefe, um é um administrador de empresa, por exemplo. Então você tem muito melhor segregado as responsabilidades. É isso, pessoal. Então era mais para explicar sobre esse ponto da responsabilidade única, que é um princípio super importante no Solid, seja para você criar funções, classes, definições ali dentro das regras de negócio no dia a dia. Beleza? Valeu, pessoal!